Ora, então, muito boa noite. Sejam bem-vindos a esta nossa sequência especial. Como todos. Muito bem, muito obrigado. Bem dispostos? Prontos para uma bela sessão de reflexão e de aquilo que acontecer. Muito bem. Ora, hoje vamos... abriu-se aqui na página 404 do livro texto. Não tem? Vou-lhe mostrar uma coisa bombástica. Hugo, agora diz lá isto com a tua voz. Não. Diga. É ótimo, as pessoas vão adorar ouvir a sua voz. Diz. Não, eu abri isto. Vamos continuar. Lembrei-me dele e abri aqui. Olha o que está aqui. Lá está, é a Então timidez do faça ator. favor, Não. nós queremos ouvir. Agora não estou a trabalhar. Nada, mas não há trabalho, isto aqui não é trabalho. É por prazer. Olha lá, é por prazer para Faz lá, nós. olha, faz uma vontade minha. Vá. E o que és tu que vives dentro do mundo, senão um retrato do Filho de Deus partido em pedaços, cada um escondido dentro de uma porção separada e incerta, feita de barro? Estás a ver? Eu começo logo a chorar com a tua voz. Portanto, agora vê lá as outras pessoas todas da plateia. Parecia, mas é que o concurso é aquele que chora mais. Ganhava um prémio por chorar muito. Não, é sério, mas é verdade. É uma voz potente. Uma voz que toca no coração. Eu desde aquela vez não. E precisa de ganhar a fitinha, não é verdade? É verdade. Ora, é a página 404 do capítulo 18, a passagem do sonho. O capítulo que está em cima, 18, a passagem do sonho. Página 404. E vamos ler a parte que diz um pouco de boa vontade. Rita, ainda não... Oh, filha, não é aí, é no livro texto. É neste. É este. Um pouco de boa vontade. Ok, então quem vai ler? Já agora o Hugo. Pode ser. Um pouco de boa vontade. O instante santo é o resultado da tua determinação de ser santo. É a resposta. O desejo e a disponibilidade para permitir que ele venha precedem a sua vinda. Preparas a tua mente para ele apenas na medida em que reconheces que o que queres acima de todas as outras coisas. Não é necessário fazer mais. Na verdade, é necessário que reconheças que não podes fazer mais. Não tentes dar ao Espírito Santo aquilo que ele não pede, ou estarás adicionando o ego a ele e confundindo os dois. Ele só pede pouco. É ele que adiciona a grandeza e o poder. Ele une-se a ti para fazer com que o instante santo seja muito maior do que podes compreender. É o teu reconhecimento de que precisas fazer tão pouco que permite a ele dar tanto. Ora, um capítulo fantástico para nós todos trabalharmos nos tempos sem vida em que estamos a viver. O sentido de entrega, de rendição e de entregar cada vez mais à nossa mente genial, ao ser superior, sei lá, ao Espírito Santo, aquilo que nós quisermos chamar, a resolução e a condução da nossa vida. É a lição maior que nós todos estamos a ser convidados a aprender, não é? Então vamos lá dissecar um bocadinho aqui esta primeira parte. O que é o instante santo? Todos sabemos. É quando nós estamos centrados em nós, naquele ponto do agora, do nada e do tudo. É o momento em que não existe exatamente julgamento algum. É o estado de inocência. É o instante num estado total de inocência e de aceitação do que é. E, portanto, é um instante, porque basta que a mente toque esse estado, um instante que seja, para que um milagre ou uma mudança possa ocorrer. E é conseguir olhar para uma situação que, em termos do ego, tem um rótulo de problema, de dificuldade, de aflição, de seja lá o que for, e conseguir olhar e ver nada. Nada, isto é, algo sem significado algum. E, portanto, deixou de ser algo, porque não tem significado algum, é ver o que é, sem qualquer significado.
Se a mente, e isto é uma coisa que se treina. Isto não é uma coisa que em automaticamente que está treinada a dar significado a tudo, consiga fazer. Portanto, é um exercício que vamos fazendo, que é no momento em que olhamos, paramos e dizemos, não sei o que isto significa. É um momento de paragem dos circuitos do cérebro que estão sempre a dar significado em repetição e a reafirmar tudo aquilo que têm em memória. Portanto, é um momento de paragem completamente de todo esse frenesi mental. Então, começando com essa ideia de Espírito Santo, o Espírito Santo é o resultado da tua determinação de ser santo. Isto é, ninguém faz uma coisa destas se não quisermos realmente. O que é ser santo? O que é ser santo? Ser perfeito. É sentir, é estar ausente de julgamento total. É ter uma mente santa, é uma mente que não julga, uma mente que não divide, que não separa, que é isso que leva ao julgamento. É uma mente que está em estado de graça, uma mente que não julga, que está em paz. É o significado de ser santo. É a resposta, o instante santo é a resposta a este propósito. Quando o teu propósito for anular todo o julgamento sobre tudo o que tu vês, no instante em que tens este propósito e te entregas a ele, estás a ter a resposta desse estado, que é o momento de entrega total, de paz total. Portanto, o instante santo é a resposta a esse propósito que nós temos de querer ser santo, na linguagem do curso. O desejo e a disponibilidade para permitir que ele venha precedem a sua vinda. É preciso que haja primeiro desejo e disponibilidade para que isso possa acontecer. O desejo, muitas vezes nós achamos que temos. O difícil é ter a disponibilidade. Porque às vezes nós achamos que desejar é tudo. Eu desejo. Mas a maior parte dos desejos que temos não são suportados por uma verdadeira disponibilidade. Porque a verdadeira disponibilidade implica, de facto, uma abertura total e uma não resistência total, interna, tanto ao nível consciente como ao nível não consciente. Porque é por isso que as coisas demoram mais tempo e são difíceis e às vezes não ocorrem mesmo como nós gostaríamos que ocorressem. Porque existe o desejo, mas não existe a disponibilidade. E a disponibilidade não basta só dizer, eu desejo muito isto. Se fosse verdade, se houvesse disponibilidade verdadeira, acontecia. Não havia por que não. A nossa disponibilidade é aquela coisa que mais difícil, que temos, a dificuldade maior que temos de ultrapassar. Porque é uma disponibilidade que muitas vezes articula também os nossos interesses conscientes e os não conscientes. Não é? Que muitas vezes manipulam a nossa vida mais do que aquilo que nós gostaríamos como parte consciente. Portanto, as resistências internas, os medos internos, as associações, as dúvidas, as memórias, etc. Agora, apesar de termos isso tudo, o momento do instante santo, ou a predisposição para aceitar essa experiência, é treinada na medida em que tem que haver uma disponibilidade interna, isto é, uma habituação já interna a criar esse espaço. Ou então, às vezes isso acontece quando existem grandes dramas, grandes sustos de vida. Por exemplo, a pessoa pensa que vai morrer e naquele instante abriu mão de tudo e teve a total disponibilidade para qualquer coisa de diferente. Ou, perante um trauma, uma coisa difícil, a pessoa ficou tão sem defesas que ficou em completo estado de entrega, sem capacidade de... O ego nem conseguiu reagir e tomar conta da situação. Tal foi o choque. Portanto, nesses momentos, muitas vezes, a disponibilidade é total porque não há nada a defender. O ego não tem nada a defender. Ficou parado naquele momento. E, portanto, é preciso vermos qual é o grau de disponibilidade que temos para receber aquilo que desejamos. Porque nós trabalhamos em níveis conscientes e não conscientes, em níveis em que estamos mais adormecidos no hábito e níveis em que estamos
completamente mais adormecidos e menos adormecidos. Isto é, conscientemente podemos estar muito mais atentos, mas inconscientemente temos muita coisa que está no ativo e que vive a vida por nós. E é preciso realmente estar muito atento e ser, como ele diz, vigilante. Ser vigilante dos teus pensamentos. Ser vigilante do que se passa na tua mente. Observa, para acordares do sonho, porque senão são os sonhos que vivem a tua vida. Os sonhos, os pensamentos e as memórias que vivem a tua vida. E, portanto, a disponibilidade para viver algo fora do espaço e do tempo não existe, porque o automático não está nada interessado nisso. E, portanto, a menos que tu pares o automático conscientemente e treines a tua mente a parar e oferecer-te esse lugar de paz, a tua disponibilidade é pequena. Ou não é total. Porque é barricada com muitos automatismos que nós temos dentro de nós. Faz sentido? Portanto, muitas vezes é preciso ver qual é a nossa disponibilidade para receber o que desejamos. Preparas a tua mente para ele, portanto para o Espírito Santo, apenas na medida em que reconheces que o queres acima de todas as outras coisas. E aqui lá está, precisamente aqui é o nosso calcanhar daqueles, que é a nossa não disponibilidade. Quando dizemos, empurramos com a barriga, e isto não é a prioridade de todas as prioridades da nossa vida, aí notamos logo qual é o grau de disponibilidade que temos. Porque o ego irá sempre dizer, mas agora não, mas eu não posso abrir mão disto, e isto é mais importante, isto agora eu tenho que fazer isto, e é preciso eu estar ali, é preciso eu fazer aquilo, é preciso, ok? E temos milhares de razões que justificam porque nós não estamos disponíveis completamente para pôr como prioridade absoluta a vivência deste estado. Não é? Porquê? Porque o ego tem muitos interesses a serem reafirmados, muitas necessidades, muito sentido de sobrevivência, de segurança, de proteção, porque se identifica com o corpo e o corpo tem que estar protegido e tem que estar salvaguardado e tem que ter esta necessidade satisfeita e tem que ter o corpo no sentido também de ter aprovação ou de estar em condições capazes de poder fazer isto ou fazer aquilo, enfim, as muitas coisas que o ego traz. Portanto, aqui nós vemos qual é o nosso grau de prioridade. E da prioridade depende a disponibilidade. Porque se a prioridade for baixa, a disponibilidade obviamente não é a maior. É preciso perceber que, como ele diz noutra parte, diz que este curso não é difícil. A tua motivação para o aprenderes é que é pequenina. E a motivação tem muito a ver com esta disponibilidade. Porque captar os conceitos não faz mal a ninguém. Porque não mexe na zona essencial cá dentro. Fazer os exercícios e aplicá-los e manter isso em prioridade na nossa vida já implica um compromisso e uma disponibilidade, um propósito muito maior, mais constante. Portanto, e porquê é que não temos motivação? A motivação e a disponibilidade estão muito ligadas, não é? Eu tenho motivação para uma coisa se eu tiver disponibilidade para ela. Se eu não tiver disponibilidade, eu não me motivo, propriamente. Ou então é uma motivação que tem o rabo preso, não é? Eu quero muito aprender isto. Mas isto não se aprende, isto vive-se. E se não for vivido por dentro, aprender teoricamente, sim, é fácil, não é? Qualquer pessoa minimamente inteligente compreende melhor um conceito ou outro, mas continuar a ler e tal, até consegue. O ego é ótimo a perceber o curso em milagres. É muito mais difícil viver a experiência do milagre. E isso já não é com o intelecto. Não é? E qual é a prioridade que nós temos? Nós damos à nossa vida, acima de tudo, o que é que eu quero fazer cada dia, a cada momento? Qual é a minha prioridade de resposta a qualquer situação, a qualquer
ou qualquer circunstância, ou pessoa, ou relacionamento, ou desafio. É neutralizar, entregar, ou é controlar, ou é criticar, julgar, pensar, refletir e tal. Temos uma cultura toda, não é, dentro de nós assumirmos responsabilidades e controle e desenhar a vida desta maneira ou daquela maneira. Levado à sua verdadeira extensão, este ensinamento implica que nós estejamos a viver verdadeiramente em rendição. Rendição é muito mal entendida porque o ego depois apanha estes conceitos todos e manipula isto de acordo com a experiência humana, não é? Então, rendição é o deixa andar. Não faço nada, sou vítima, coitadinho, rendi-me e agora quando toda a gente me faz mal, ou ninguém olha por mim, ou passo fome, ou não sei o quê. Não é isso. Isso não é um ato de rendição. É um ato de abandono de si próprio. Não é um ato de rendição. Um ato de rendição é um ato de poder enorme. É um ato de poder e de coragem, em termos da saída do ego. Claro que só quem vive no ego precisa de aprender isto, porque quem está fora da dualidade, isto não interessa nada. Lembremos que este livro serve para ajudar a mentalidade dualista a atingir uma mentalidade unificada, não é? E, portanto, só faz sentido nesse processo. Tudo o resto deixa de ser útil no momento em que a mentalidade já está unificada, não é? Portanto, o que é difícil para nós, de facto, é entender estes conceitos numa mentalidade ou numa perspectiva de unificação e não de reafirmação da dualidade. Então, se eu me rendo na dualidade, o que é que quer dizer a rendição? É submissão, é perda de poder, é ficar à mercê, é ser conduzido, é ser pau esfregona, seja do que for, não é? É ficar amando de. É isso que nós entendemos como rendição. E uma das dificuldades que muitas vezes os estudantes do curso em Milagres têm é fazer a tradução dos mesmos conceitos para uma mentalidade não dualista. Um caminho para uma mentalidade não dualista. Então, o ato de conscientemente e em estado de alinhamento dizer eu não sei o que isto significa é uma escolha poderosa, consciente e determinada. De que aquilo que eu vejo não é o que eu quero ver. Há algo que eu quero ver que eu ainda não vi. E isto é um ato de poder. É um ato de escolha consciente. A pessoa está consciente de que aquilo que vê não é a sua melhor interpretação, é aquela que o seu cérebro lhe dá por defeito, mas existe mais para mim aqui. E porque eu tenho este propósito de ver mais além, eu rendo-me a um estado em que a minha mente me ensina e me mostra algo mais inteligente e mais sábio. Isto é completamente diferente de dizer, pronto, não faço nada, fico à fome, toda a gente é má ou boa, e eu não faço isto, e não faço aquilo, e não quero saber de nada, e não pago as contas. Não tem nada a ver. Estão a ver a diferença? Agora, as duas coisas podem ser chamadas de rendição. Depende em que contexto é que estamos a ver esse conceito. Se estamos a ver num conceito dualista ou num conceito não dualista. Que fora da dualidade não há estes conceitos, mas estamos a falar num não dualista porque é um avanço, é um desfazer destes conceitos no mundo da dualidade e transformá-lo, não é, num outro conteúdo, para a mesma palavra, com um outro propósito, que é, é uma escolha consciente e direta e ousada, porque quem está na mentalidade do ego tem que ousar enfrentar a perda de controle, a associação com o passado, a segurança do conhecido, tem que ousar afrontar isso tudo. Passar por dentro disso tudo e ousar entrar no espaço do vazio do ego para poder aceder a uma dimensão muito mais poderosa e muito mais sábia.
E isso é um ato de poder grande. É talvez o ato de poder maior que nós podemos ter enquanto estamos a fazer esta viagem. Porque temos prioridade absoluta a isso. E não às estimulações e aos comportamentos e às interpretações do dia a dia que o ego vai fazer. Faz sentido? Ok. Então, preparas a tua mente para ele apenas na medida em que reconheces que o queres acima de todas as outras coisas. E isto é uma preparação, precisamente porque precisa de hábito e de foco. Não é? A pessoa estar consciente. Não é necessário fazer mais. Na verdade, é necessário que reconheças que não podes fazer mais. E isto é muito importante. Porque no momento em que tu reconheces que não há mais nada a fazer senão isso, tudo é possível. O Espírito Santo faz tudo o que é possível. E tudo o que é possível, que é o impossível. Não é? O resto pertence ao Espírito Santo. O que ele está sempre a dizer é: a ti compete estar disponível. E exerceres este ato de poder consciente, de escolha. Esta é a tua parte. Basta não é contigo. Porque se vais dizer: mas eu queria que fosse assim. Não, mas isto tem que acontecer assim. Ai meu Deus, faz com que isto seja assim. É o que ele diz a seguir. Reparem. Não tentes dar ao Espírito Santo aquilo que ele não pede. Isto é, o Espírito Santo não me diz: diz lá como é que queres que eu te resolva este problema, que eu também não sei. Por exemplo, ou estarás adicionando o ego a ele, ao Espírito Santo, e a confundir os dois. Ele une-se a ti, portanto o Espírito Santo une-se a ti para fazer com que o instante santo seja muito maior do que podes compreender. Mas é nesse espaço de entrega e de abertura, não julgamento, tudo é possível, seja lá o que for. Não tem que ser necessariamente no modelo que o ego goste ou dê valor ou significado. Não aconteceu nada. Se calhar está a acontecer muita coisa e nós ainda não vimos. Ok? Porque o ego só vê assim miopia, né? E na miopia ele não conseguiu ainda ver mais nada. Apesar de... Mas fora daquela miopia há muita coisa que se calhar está a se preparar para poder ser aceito por nós. Não podemos julgar, porque então entra o ego a querer controlar e a ver como é que é, se é hoje, se é amanhã, se é depois, se devia ser, se não devia ser, se está bem, se está mal. E é aqui que a rendição exige de nós um ato de poder consciente muito grande, que é o compromisso de que é este o meu poder e é este que eu vou conquistar. Lembrar que estou sujeitando-me às condições para que isto possa acontecer. Faz sentido? Ok. Então, é o teu reconhecimento de que precisas fazer tão pouco que permite a ele dar tanto. Porque se vamos interferir, ele já não pode. Já estamos a interferir num espaço onde ele já não pode atuar à vontade. Quem vai ler a seguir? Rita. Não confies nas tuas boas intenções. Elas não são suficientes. Mas confies implicitamente na tua disponibilidade. Não importa o que mais possa entrar nisso. Concentra-te apenas nele e não te perturbes pelas sombras que a cercam. É por isso que vieste. Se pudesses vir sem elas, não terias necessidade do instante santo. Vem a ele, não em arrogância, presumindo que tens de conseguir o estado que ele traz com a sua vinda. O milagre do instante santo está na tua disponibilidade para permitir que ele seja o que é. E na tua disponibilidade para isso está também a tua aceitação de ti mesmo, tal como foste criado. Pois, porque aqui é preciso repararmos que, a menos que aceitemos que fomos criados como deuses, não vamos entregar-nos a um vazio, entre aspas, se não tivermos uma ideia de que nesse vazio vamos encontrar a grandeza de que somos. Porque fazemos-lo exercendo o poder de quem somos. Se vamos encolhidos como ratos para um instante santo,
desfazemos de Não medo. acontece. Não conseguimos conviver com o desafio que é. Mas se tivermos a convicção de que eu vou, não me lembro, mas acredito que sou esse Filho de Deus. Eu sou esse Deus encarnado. Não é? E, portanto, é essa noção de que somos o Deus encarnado que nos dá o suporte para fazer um ato de consciência, de entrega e para conquistar o poder dessa divindade que somos. Se não formos com esta perspectiva, a rendição é a rendição do ego. Não é? Portanto, eu não sei se isto ficou claro. Ficou claro? Eu não quero estar a repisar as coisas quando Isso vocês já... faz-me lembrar de uma coisa que li também no capítulo que falava da oração e de o pedido, o desejar ao Espírito Santo, não é? E que o Espírito Santo não interferirá se o que nós desejamos, ao acontecer, nos causar mais medo ainda. Acho que vai ao encontro disso, não é? E é assim mesmo. De tal maneira que possa perturbar o nosso sistema de pensamento que nos vai causar ainda mais medo. Não estamos quando preparados uma- para, Exato. não estamos cientes do verdadeiro poder. Não é? E mesmo o curso diz, aí há partes que ele diz se a cura causar maior medo do que a doença, é melhor continuar com a doença. Porque ele faz todo o trabalho sendo baseado na ideia de que tu já vives no mundo do medo, não precisas de acrescentar mais medo ao que já tens. Portanto, isto é para fazer de modo que tu vais diminuindo o medo que tens, mas qualquer exercício que fizeres de gerar medo, paras. Até que consigas fazê-lo sem medo. Porque a ideia é desfazer o medo e não desenvolver mais medo. Ok? Portanto, e é exatamente, isto é a maneira mais amorosa que existe, não é? De não consegues, para. Quando for à altura, logo consegues. Ok? Quando a coisa for difícil, para. E vai entregando, e vai fazendo o que tu podes. Mas nós, a bom ego, dizemos que sou um estúpido, sou uma besta, eu já devia ter isto, e agora ainda estou a fazer assim, estou a pensar aquilo, e não fiz isto, e devia ser, e não devia. Pronto. Ok? Mas lá está. Às vezes, o que ele diz, o Espírito Santo não vai interferir. E vai-te deixar seguir o caminho no qual tu estás mais confortável, ainda que seja em sofrimento. Porque para ti o sofrimento é um ato familiar, é uma zona de conforto familiar. Não é um conforto agradável, mas é um conforto habitual, do hábito. Já tens ali a tua zona de segurança, naquele medo, naquele desconforto, naquela aflição. Aliás, se não houvesse apego à dor, nós não repetíamos a dor sistematicamente. Não é? Portanto, toda a dor que nós repudiamos tem também apego, porque senão ela não era reincidente. Portanto, há uma parte de nós que recicla a dor, não é? E a outra que rejeita a dor. Estamos sempre neste. Ora, aqui deste parágrafo, alguma dúvida? Não confies nas tuas boas intenções. E de boas intenções está o inferno cheio, não é? Como se costuma dizer. Elas não são suficientes. Eu quero tanto! É a coisa que eu mais queria. Qual é o grau de prioridade? Mas eu não posso, porque não sei o quê. Então, engole o sapo e vai para casa. Não é? Nós temos que aprender as regras do jogo, não é? Senão, estamos no nhoque, mas aquilo não dá nada. Porque intenções todos temos, boas intenções. Mas isso é só o ego a falar, da boca para fora. Porque a verdadeira intenção é aquela que se mobiliza, independentemente seja do que for. É para fazer e é. Quando a pessoa quer mesmo, não há nada que a impeça. Absolutamente nada que a impeça. Agora, nós às vezes queremos muito, de facto, a um determinado nível. Não temos os outros níveis abertos. E, portanto, a nossa disponibilidade nota-se na prioridade que nós damos a isso. Quando tivemos que escolher... Olha, hoje vi um quadro engraçado ali aqui na Viva, à hora do almoço, que dizia... Eu já vi isto de outras alturas, mas hoje voltei a olhar e lembrei-me. O quadro diz assim qualquer coisa do género.
Não desistas daquilo que tu mais queres por aquilo que tu queres agora. Não desistas, exato, não desistas daquilo do qual tu... Do not give up on what you want the most. To get what you want now. Qualquer coisa assim. Isto quer dizer, não desistas daquilo que é o teu verdadeiro sonho, porque tens agora um interesse trivial aqui ou ali. Não te disperses nas coisas que tu queres agora. Quer dizer, e eu pensei, olha, está aqui uma boa frase, de facto. E todos nós fazemos isto. Eu quero isto. Mas entretanto também... Mas depois, agora eu quero mesmo aquilo. Mas entretanto vem uma toda distração e a gente vai atrás. São as boas intenções. Eu tenho intenção, um dia. Entretanto, vamos dispersando com tudo o que há à nossa volta, não é? Portanto, isto é mesmo assim. Depende daquilo que nós vamos querendo, não é? Mas confies implicitamente na tua disponibilidade. Aí é que tu tens que pôr a tua confiança na tua disponibilidade. Não importa o que mais possa entrar nisso. Desde que a tua disponibilidade seja meio grande, o resto tudo bem. É o que ele diz. Concentra-te apenas nela e não te perturbes pelas sombras que a cercam. Não importa se é fácil, se é difícil, se devia ser, se não devia ser, se podia, se não podia. Concentra-te apenas na tua disponibilidade. Porque é o que ele diz a seguir. Se tu já não precisasses, se tu já tivesses isso tudo feito e tivesse tudo perfeito, não precisavas do instante santo para nada. Portanto, é óbvio que se tu precisas do instante santo, ainda tens muita coisa à tua volta que te dispersa. Tudo bem, aceita, não te recrimines, aceita. Mas continua focado na tua disponibilidade. E não dês atenção às sombras, isto também é muito significativo. Porque a maior parte das vezes queremos ser perfeitos. E não nos perdoamos porque as coisas não saíram tão bem quanto nós queríamos. Eu queria tanto isto, a conseguir aquilo, e ainda não consegui, ainda não fiz, e tinha isto, aquilo. E criticamos porque fiz assim, porque não devia ter feito, porque fui atrás daquilo, e porque perdi tempo, e porque não sei quanto. Ok, não dês valor às sombras. Volta a focar naquilo que tu queres. Porque quanto mais nós nos criticamos pelo facto de termos criado algum desvio, mais energia estamos a dar ao desvio, em vez de utilizar essa energia para focar mais daquilo que nós queremos. Isto é uma coisa que se faz também em coaching, não é? Que é ajudar a pessoa a focar aquilo que ela quer e não aquilo que ela não quer. E nós temos uma cultura que é ou és perfeita à primeira ou não vales nada. E como nunca ninguém é perfeito à primeira, nunca ninguém vale nada. Quer dizer, estamos sempre a criticar-nos e a comentar ou a nós ou aos outros, não é? Eu devia, ele devia, não podia, eu podia, enfim. Porquê? Porque nós damos muita atenção a todas as distrações que vamos tendo. Se não as valorizássemos, o cérebro não as reafirmava tanto. Reparem, quanto mais nós nos criticamos pelas distrações que temos, mais tendência temos a continuar a distração. Porque o cérebro está em automático a reafirmar aquilo. E, portanto, perde imenso foco e energia para seguir um determinado caminho que nós escolhemos. Faz sentido? Certo? Portanto, não fiz. Ok, não fiz. É ali que eu vou. Não consegui. Ok, é ali que eu vou. Eu podia, não. Olha, é ali que eu vou. É relativizar o máximo as distrações. Porque o cérebro vai buscar paparoca energética a todas estas recriminações, todos estes devias, podias, não devias, criam muita energia de resistência e, portanto, alimentam os nossos hábitos de resistência e de autocrítica e de autoataque. E ao atacarmos a nós, atacamos depois também os outros, porque o cérebro depois projeta isto também para fora, não é? Portanto, uma das maneiras de nós nos alimentarmos a separação, o sentido de separação entre nós e o mundo e a vida, é estar em autocrítica. Erraste, não prestas, não fizeste, devias ter feito, foste ali, porque é que foste, que estúpida, e que isto, e estás aqui, e devias estar ali, enfim.
os milhares e milhões de hipóteses que nós temos de nos atacarmos. E esse auto-ataque é a maior forma de alimentar a separação. Não é a separação em relação aos outros, é a separação de nós por nós mesmos. Isto é, não vales nada e és esta porcaria. A separação maior é aquela que é feita entre ti e o teu ser. Aquilo que tu pensas que és. E daí deriva todo o tipo de separações que tu depois vês. Portanto, não foques tanto o sentir-te separado desta pessoa daquela. Porque antes de chegares aí, tu tens que te sentir unificado é dentro de ti próprio. Tu e tu. Só há um tu. E para conseguires fazer isso, veja quantas vezes nós nos recriminamos, nos desvalorizamos durante um dia. Quantas e quantas vezes? Pelas múltiplas formas como nós olhamos para nós e para os outros. São projeções nossas. Vai para aqui e vai para fora. Portanto, este tipo de comportamento é que nos atrasa no nosso caminho para, eventualmente, nos sentirmos unificados e livres. Quanto mais nos recriminamos e quanto mais o cérebro se distrai com razões para nos recriminarmos, mais ele em automático alimenta isto e estamos sempre a ser e a recriminar para alimentar a separação de nós connosco. Faz sentido? E portanto, isto não significa que nós agora vamos dizer assim, pronto, agora olha, apeteceu-me dar um tiro naquele indivíduo, mas tudo bem, eu quero é estar em paz. Ok? Ainda assim seria melhor ter essa atitude do que se calhar se mortificar ou mortificar os outros ou multiplicar estes comportamentos nas formas piores. Mas nenhuma destas ideias é boa, no fundo. Agora, o que é importante é que nós percebamos que existem milhões de maneiras ao longo do dia em que nós alimentamos uma guerra contra nós próprios. Okay? Em vez de ganhar consciência sobre isso, relativizar, neutralizar e seguir em frente. Um dos exercícios que fizemos outro dia aqui num seminário, no Winners, foi uma pergunta que eu achei sempre muito interessante, que li alguns, que era: se ninguém pudesse saber e não houvesse nenhum tipo de consequências e Deus não se importasse, o que farias? E isto é ótimo para fazermos as pazes connosco. Se ninguém pudesse saber e não houvesse nenhum tipo de consequência e Deus não se importasse, o que farias? Lembra-se? E é ótimo, porque é tão libertador, porque a verdade da raiva que temos de nós próprios vem ao de cima. E a raiva que temos de nós próprios também é a raiva que sentimos dos outros, porque somos nós que estamos a senti-la e a fazer mal a nós próprios. Lembremos do ditado que diz: raiva ou ressentimento é como beber um copo de veneno e esperar que o outro morra. Porque quem está a sentir a raiva e o ressentimento somos nós, não é? Portanto, isto é a melhor maneira, uma pergunta para mim genial. Quer escrever? Não, mas eu vou pedir ela. Ok. Se não houvesse consequências, pensem bem, se não houvesse nenhum tipo de consequência, se isto fosse possível num mundo, num determinado momento, fosse viver um instante ou uns instantes em que houvesse um interregno de tudo aquilo que nós conhecemos. E esse interregno seria: não há consequências algumas. Quer dizer, não vais ter uma consequência no futuro por causa disso. Ok? Ninguém nunca saberá. Imagina.
E Deus não se importa. Não há consequência. O que farias? E quando nos damos o direito, o amor suficiente até, para deixar vir ao de cima todas as coisas que reprimimos, porque não se pensa isto, porque não se diz aquilo, porque não se sente aquilo, porque não é bonito isto, porque não é moral aquilo. Quando todo esse carnaval consegue ser aberto e dizer o que é que eu me gostava mesmo de fazer, deixar todo este material reprimido dentro de nós, por boa educação, por cultura, por religião, por medo do pecado, por medo do que os outros pensam, Isso é muito tentador. por achar por isto. É bem É tentador. muito tentador. Apetece imenso. Apetece imenso. Mas isso dá-nos um nível de repressão que está dentro de nós e da raiva que isso cria em nós, porque não podemos, estamos ali presos porque ou não dá, ou é feio, ou é bonito, ou não posso, ou não tenho direito, ou não sei o quê. Portanto, nós temos uma carga tão grande, que o Curso em Milagres diz que se nós tivéssemos uma noção da quantidade de ódio que temos de nós próprios, não aguentaríamos tomar consciência disso de uma só vez. E todo o nosso problema é o ódio contra nós. Não é mais nenhum problema. Porque todos os outros derivam deste ódio. Aquele livro, não sei se a Isabel já leu, da Anita Mochani. Sim. Qual? Espetáculo. Uma rapariga que bem, estava a morrer com cancro, mas já toda minada, não sei o quê. Depois, em 2 dias, acordou, praticamente estava boa. Continuou lá a fazer exames e não sei o quê. E é, no fundo, a informação que ela traz é precisamente essa. Ama-te. Certo? Mas o A coisa curso mais diz isso. importante é ama-te. Não li ainda o livro, mas o Eu curso... tenho uma coisa da minha irmã, com uma entrevista com ela, Sim. acho espantosa. Mas o curso é mesmo isto. Nós andamos à procura de montes de respostas e de soluções para problemas disto, daquilo, e como é que eu faço isto e aquilo e aquilo outro. E na verdade o que o curso está sempre a dizer, de maneiras diferentes, mas está sempre a dizer a mesma coisa, só existe um problema e só existe uma solução. E o único problema que existe é quem tu pensas que és. A tua relação contigo, com Deus, que é quem tu és. Dessa relação resulta todo o mundo em que tu vives. Tudo. E não existe mais nenhum problema. E portanto, curando esse problema, só tens uma solução, é essa. É fazer as pazes contigo e acordares. Reunir-te, unificar-te e deixares de pensar que és esse travesti, que é a nossa personalidade, não é? Esta identidade do ego, e que talvez sejas outra coisa que ninguém percebe bem o que é. Esta dicotomia faz de ti um ser perdido, pisando terras estranhas, não sei o quê. Tem aqui umas saídas poéticas também. Mas na verdade é isso. Portanto, esta é aquele tipo de pergunta que, se eu pudesse e ninguém soubesse, não houvesse consequências e Deus não quisesse saber, que bom que era. Okay? É deixar sair, isto é terapêutico, é deixar sair tudo o que está cá dentro. Ultrapassar o bonito, o feio, o devia, não devia, o está certo, está errado. O Deus vai, uma pessoa de bem não pensa isto e não sente aquilo e não pode isto. E não... Todas as restrições que nós alguma vez aprendemos e carregamos sobre nós, é desfazer isso tudo. É dar chance que essa energia saia. Porque só nessa altura temos paz suficiente para poder ver paz no mundo e participar no mundo de forma pacífica. Porque esta ilusão que nós ainda todos temos, que vem do mundo do ego, em que nós vamos lutar pela paz, é uma loucura. Porque ninguém pode lutar por uma coisa que é anti-luta. Porque o próprio método já invalida o destino. A maior luta, entre aspas, é a cura que nós podemos dar a nós próprios. E curados não há nada que possa evitar a bênção que é. E a forma como essa paz e essa luz
se irradia para toda a humanidade. Maior força que esta não há. A questão é que nós temos os símbolos de poder do ego são completamente opostos aos símbolos de poder da verdade, do amor. Não é? Os símbolos de poder é de conquista, é de criar vítimas, de criar submissão, dependências, não é? Fragilidades, incapacidades. É a dicotomia quem manda e quem tem que obedecer. Até achamos que Deus é aquele que manda e nós somos os coitados que levamos cacetada porque não prestamos para nada. Portanto, a dicotomia do símbolo de poder que nós todos temos é aquela que nos diminui, não é? Que nos põe a viver como seres inferiores perante outros que são superiores e que têm o poder e que têm o dinheiro e porque têm a autoridade e porque têm isto e porque têm aquilo. Ora, com esta noção de poder, dificilmente nós conseguimos olhar para nós e exercer o nosso poder, que não é um poder de submissão, de submeter outros, não é um poder de agredir outros, é um poder de se tornar invulnerável a qualquer paranoia destas. Invulnerável significa intocável, quer dizer, não faz ressonância comigo, não faz diferença. E este é o verdadeiro poder, que não há nada que consiga destruí-lo. Portanto, a transição do poder dualista para o poder, da unidade, o poder de quem somos, da verdade e do amor, é muito difícil. Estamos a perder todos os símbolos de segurança e as referências que temos para um mundo onde, neste mundo, aquilo é tudo uma fantochada e aquilo estamos à mercê de todas as coisas más que podem acontecer, porque não nos defendemos. Aqui há ataque e defesa, aqui há completa inocência e aceitação. Esta transição é muito difícil, porque estamos muito arraigados à noção de que a proteção, a força, o poder, a segurança estão presos a estes parâmetros. E o que o curso nos pede é abrir mão disto tudo. Okay? Mas, antes de tudo isto ser processado, este mundo de poder, do poder que manda, do poder que submete, do poder que domina, o poder que vitima, antes de tudo isto poder ser alterado, é preciso alterarmos em nós a força que isto tudo tem em nós, na repressão toda que temos. Porque mesmo aqueles que mandam têm tanta repressão quanto aqueles que são mandados. Porque é geral. Okay? E é por isso que quando eles mandam, muitas vezes fazem as porcarias todas que fazem. Porque é aquilo que todos nós, se pudéssemos, se calhar faríamos. No nosso estado verdadeiro. Podemos não o fazer por polimento. Mas não tenham nem dúvidas que a maior parte do ser humano, que se pudesse haver uma situação destas, como eu estava a dizer, ninguém saberia. Não havia nenhum tipo de consequência para mim. E Deus não se importasse, venha daí. Agora é a minha vez. Okay? Todo o ser humano tem isto reprimido em si. Uns de uma maneira, outros de outra. Só mudam os cenários. Alguns expressam mais do que outros. E não é por acaso que existiram Hitler e outros tantos que fazem os chacínios que fazem. Porque aquilo é o símbolo e o espelho daquilo que está reprimido no ser humano. E enquanto não aprendermos isto, vamos considerar aqueles os maus e os outros os coitadinhos. Ok? E ficamos por aí. A história é uma sequência de episódios e de comentários que vamos fazendo dentro da perspectiva dos maus e dos bons. Ou dos coitados. Temos somos todos uns monstros. O ego é um monstro. Nós não somos monstros. Mas o ego é igual em toda a gente. A única coisa que muda é o contexto experiencial onde isso acontece. Todos nós temos ódio, todos nós temos raiva, todos nós temos irritação, todos nós temos intolerância, todos nós temos inseguranças, medos, ciúmes, culpas, raivas ou não. Nenhum ser humano neste planeta não tem isto.
Ou não? A diferença é o que fazemos com isso, não é? Sim. E o que... O sentir é... Porque, pois no mundo do ego, obviamente, nós pensamos, ok, há aqueles que reprimem e se portam bem, e os que não reprimem e se portam mal. Então, mas quando reprimimos e nos portamos bem, é por medo dos outros saberem, de Deus que se zanga, ou porque a nossa consciência diz que não vou dar um estalo nesta... É assim, eu não lhe posso dizer que não há nenhum... Eu não posso dizer só cada um Não e Deus. não estou a pôr isso na minha pessoa especificamente. Não, mas eu sei, mas quer dizer, só cada um e Deus é que pode ver o que é que lá está dentro. Mas se nós estamos ainda a viver na mentalidade do ego, é muito pouco provável que não tenhamos isso tudo lá dentro. Uns talvez mais fortes, outros menos, uns já mais abertos e mais limpos, mais resolvidos, outros menos. Mas que existe muita carga em todos nós, até à iluminação, sim. No fundo é esse o caminho de passagem de uma dimensão para a outra. Agora, eu faria o mesmo que o Hitler? Não faço a mínima ideia. Eu, consciente, dizia, jamais. Depende, sabe-se lá. Quem sabe? Dadas as circunstâncias, dado isto, aquilo e aquilo outro, quem sabe? Não faço a mínima ideia. A questão é que nós ainda achamos que somos melhores que os outros. Ou piores. E isto não nos ajuda muito. Porque a comparação tira-nos o foco daquilo que nós de facto queremos. A comparação desvia-nos para eu sou melhor que aquele e já chega. Mas ser melhor não... Como é que sabemos que somos melhores? Reprimimos melhor, talvez. Ou não. Será que somos mesmo melhores? Como é que sabemos? E mesmo que sejamos melhores, é isso que nós queremos ou é lembrar quem somos? Não é a comparação que devia ser um ponto de referência, porque isso é distração ao lado. Há quem faça pior, então eu não estou tão mal. Não é? Há quem seja mais burro do que eu, há quem seja mais agressivo, há quem seja mais mal disposto, há quem seja misto. Aliás, ele tem aqui muitas frases em que ele diz: tu precisas de encontrar aqueles que te vão fazer sentir mais santo, mais inocente, mais puro, mais bonito, não é? Porque com o mal deles, tu engrandeces-te e aprovas-te mais. E achas que tens mais valor. No momento em que nós vemos o mal em alguém, já estamos metidos completamente na trama do bom e do mal. Porque quem vê o mal é a nossa mente. Quem vê mal também vê bom. Está cá dentro. Se vemos uma pessoa completamente fora do ego, ela não vê mal em ninguém. Por causa das crianças. Por exemplo, mas até pessoas acordadas, elas não veem mal naquela pessoa. Elas, quando muito, têm compaixão pelo medo que ela ainda tem lá dentro, para resolver. Mas respeitam-no como um ser divino. É compaixão, um bocadinho por cima. É compaixão. Porque sabem, eles têm tanto amor, são tanto amor, que pensam como a Byron Katie dizia, ou quando o outro disse, não gosto nada de ti, ou qualquer coisa. E ela disse, deve ser horrível para ti, não é? Vives com essa sensação horrível em ti. Para ele era indiferente, não é? Não lhe tocava. Mas como é que é viveres com essa coisa aí dentro de ti? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas também se lhe disserem, gosto tanto de ti, Byron, ela diz, ótimo para ti, isso faz-te sentir bem? Quer dizer, se isso é bom para ti, ótimo. Se é mau para ti, coitado, não é? Porque a pessoa não precisa de beber nada de outra pessoa. Está cheia, está bem consigo, não? Portanto, se eu ainda estou a ver que coisa, que mal, que feio, que não sei o quê, eu estou no mesma onda. Só está reprimido e a circunstância não é a mesma neste momento. Aquela americana que nós vimos na televisão, que houve um preto qualquer que começou aos tiros e ela estava a passar na rua e foi falar com ele e percebeu que ele estava cheio de medo. Porque a atitude dele era de medo. E foi falar com ele e depois entrevistar. Mas você não teve medo? Ele tinha acabado de matar um homem, você viu ali o outro todo esfaqueado e não teve medo de falar com ele. Eu disse, não, ele estava cheio de medo, eu nem pensei nisso. Ela estava completamente noutra, não é? Não tinha medo, não estava com medo, de facto. Então ela nem se achava... Agora, à medida que vamos limpando
estas coisas todas reprimidas, estamos muito mais capazes de viver o amor que somos. E, portanto, esta treta que o ego tem de que não deves isto, não deves aquilo, não deves aquilo outro, e esta repressão toda, faz de nós prisioneiros brutais dentro de nós próprios. Ainda que queiramos a liberdade, o pior das dificuldades é aceitar, olhar para dentro e ver a miséria que o ego faz. Não é quem somos, mas a miséria que o ego faz nesta pseudo-personalidade. E as raivas, e os ódios, e os julgamentos, e as dores, as mágoas, isto é tudo dilacerado por dentro, porque o mundo do ego é assim, para todos nós. Não é? E, portanto, estes exercícios, como este que eu disse, são super libertadores. Porque, nesse canto, neste espaço, eu posso, ok? Sem me sentir mal, sem me sentir culpado, sem me sentir pecador. Porque é morto por ter e morto por não ter. Não podes fazer. E também não podes pensar o que gostavas de fazer. E, portanto, não sais daí. É repressão, 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 repressão. Portanto, E isso é que é a raiva que temos mais própria. claro, claro, porque não podemos expressar verdadeiramente quem somos e porque vivemos num mundo de limitação e acreditamos nessa limitação, estamos condenados a... Reparem, vivemos num mundo em que uns têm e outros não têm. Os bebés nascem e já têm que estar sujeitos a que lhes deem ou não lhes deem atenção, deem ou não deem comida, tenham ou não tenham frio. E as insatisfações e as necessidades vão criando logo registros de eu não estou 100%. O bebê está bem, é lá dentro. Não é? Alguns, que outros também não estão sempre muito felizes dentro da barriga da mãe. Mas potencialmente está tudo ali. Quer dizer, está no seu céu. Logo que nascem, deixam o céu muitas vezes começa a mudar de cores, não é? Porque as necessidades não são satisfeitas. Para já começam a sentir necessidades. Tenho fome, tenho sede, dá-me a barriga, tive um pesadelo. Aquelas coisas que os bebés têm. Começa a história do ego em funcionamento. Depois tem muito à frente. Além das coisas que já traz programadas, não é? Mas pronto, já nem vamos falar disso agora. Mas fez-vos sentido que é tão importante nós podermos entrar lá dentro e ousar ver a parte negra do ego. Não é a nossa parte, é a parte negra do ego, que é igual em toda a gente. Eu se calhar tenho ódio de qualquer coisa, sei lá, que outra pessoa, numa circunstância que outra pessoa não viveu, mas viveu esse ódio noutra circunstância. As circunstâncias não importam, importa o que está cá dentro reprimido. Ódio, raiva, medo, dúvidas, seja o que for. Estou a falar de ódio, mas as palavras valem o que valem. São emoções negativas, são coisas densas, são coisas pesadas. Basta estarmos mergulhados no inconsciente coletivo e já estamos mergulhados nesta sopa disto tudo. Então também há um ego coletivo. Claro. Cada um... Aliás, o ego é coletivo. E cada um de nós expressa esse ego coletivo, particularmente nas suas cenas de vida. O ego é uma banda de consciência, não é uma pessoa. Sim, mas sempre pensei que o ego fosse o nosso outro eu. Não é nada nosso. Nem a gente o quer. Algo que se foi formando a partir das várias experiências que fomos tendo. Exatamente. Assim como Mas o não é amor. meu. Não. Sou eu que o alimento. Não. Isto é um bocadinho assim. Você tem eletricidade, certo? E pode ter milhares de árvores de Natal. Conforme as lâmpadas e os formatos das lâmpadas, essa mesma eletricidade vai dando luzes de formas diferentes e cores diferentes e intensidades diferentes. Ok? Mas a eletricidade é sempre a mesma. A expressão dela é que tem formas físicas diferentes. E se você olhar para cada árvore, vai ver que aquela árvore, aquela luz não é igual àquela. Exteriormente.
Umas já têm umas são grandes, outras são pequenas, umas se mutilam, outras fazem pim-pam-pum, outras não sei o quê, certo? E dizemos, não, esta não é igual àquela. Mas ninguém se lembra que a eletricidade é a mesma. É exatamente como nós. Isso é assim para o amor e é assim para o ego também. Porque não existe nada separado, tudo é uma única coisa. Sim, Mas a alimentação desse ego não parte de mim. Parte. Vou lá buscar qualquer coisa. Sim, mas estamos todos a fazer isso. Todas as lâmpadas precisam de tomar lá da cá. Senão morriam. E o ego desaparecia. E é por isso que nós pensamos muitas vezes nas mesmas coisas e repetimos as mesmas experiências e pensamos da mesma maneira e criamos as mesmas crenças. Tudo isso são engrenagens que mantêm o ego vivo. Com particularidades formais diferentes. Quer dizer, você se calhar o seu pai ou a sua mãe disseram-lhe que era bonito isto ou aquilo. A Teresa é feia aquilo ou aquilo outro. Que criou experiências semelhantes em nós, mas com contextos diferentes. Mas o sumo é o mesmo. São as emoções básicas de todo o ser humano e de toda a humanidade. Medo, dúvida, injustiça, tristeza, mágoa. No fim, nós estamos aqui 2, 4, 6, 7 pessoas. Se cada um de nós contasse, pensasse em 3 ou 4 ou 10 ou 15 ou uma experiência que o tivesse magoado no passado, cada uma de nós ia ter uma história própria. A minha história nunca seria igual à da Dália, porque eu não sou a Dália, ela não é a Isabel. Eu não tive a mesma mãe e o mesmo pai, não tive a mesma escola. Portanto, o contexto era meu, e da Dália era dela, e da Luísa, cada um de vocês tinha o vosso contexto. Mas no fundo, qual era o denominador comum? Eu senti uma raiva, um medo, uma aflição, e ela vai dizer, e eu senti uma tristeza, uma dor, uma mágoa. Quer dizer, estamos a falar de quê? As mesmas coisas. Em contextos diferentes, mas o sumo, o mesmo. Ou não é? Sim, porque eu tinha pensado que sempre pensei que o ego fosse uma coisa muito individual, nunca tinha imaginado isso. Não, ele é reforçado individualmente nos contextos experienciais da experiência humana desse corpo. E o reforço individual reforça o coletivo. E o coletivo ajuda o individual a manter-se reforçado também. Mas nós não somos isso. Nós somos algo muito diferente disso. Mas estamos a viver uma experiência e nesta banda de consciência dualista pensamos que somos o corpo. E ao identificarmos com o corpo, acreditamos que somos nós que estamos a fazer aquilo tudo. Mas o ego faz isto em automático. Então digamos que esse ego é uma consciência coletiva negativa. Não é negativa, dualista. O negativo é um lado da dualidade, negativo positivo, mais, menos. Esses são os contrastes, em que as coisas são todas vividas por duas polaridades. A unidade não, é tudo uma única coisa. Mas as leis, essa lei é a mesma. É coletivo, está em todos nós. Não há nenhum ser humano que não esteja a viver nessa banda também e a tentar sair dela. Eventualmente poderá haver alguns, meia dúzia, que estão fora dela, aqui. Mas pronto, são exceções ainda, infelizmente. Mas estamos todos mergulhados nessa sopa geral. Fez sentido? Mas a redução individual que cada um esteja a fazer também vai diminuir a Claro, coletiva. por isso é que é tão importante que quanto mais nós libertarmos a nossa parte, mais estamos a libertar do coletivo e de toda essa massa. Vamos enfraquecendo a dimensão dualista. Mas só existe quando cada um de nós estiver em paz. Sim, mas não é preciso todas as pessoas estarem a fazer isso para que haja mudança. As mudanças vão acontecendo. Cada pessoa que liberta influencia muitas coisas em todos os outros. Nós não sabemos ver de cima isso, não é? Mas pronto, é o que ele diz. Mas, basicamente, nós temos que ter a noção de que começa tudo aqui e acaba tudo aqui.
portanto, por muito que tenhamos que lidar com o mundo exterior, quando chega a hora da cura verdadeira, a cura é todos nós para nós. Claro que os outros são catalisadores. Se eu tiver uma raiva contra a Terezinha, é brincadeira, mas pronto, um exemplo, ou contra a Luizinha, o problema é meu, não tem nada a ver com elas. Mas eu posso achar que estou a perdoar a Teresa ou a Luísa, porque é a maneira como eu consigo processar isso. Mas não tem nada a ver com elas, é só porque nós estamos tão habituados à transferência, à projeção, que eu acho que eu só estou magoada porque ela não me deu bom dia, ou porque ela virou uma cara. Quer dizer, não é verdade. Eu interpretei assim. Mas eu acho que preciso de lhe dizer ou que ela me tem que pedir desculpa. O meu egozinho diz que não, porque a culpa é dela. Enquanto precisarmos disto, a gente pensa que os outros é que têm que fazer qualquer coisa para nós estarmos melhor. Quando percebemos que a coisa não tem nada a ver com os outros, resolvemos aqui, a gente olha para a Teresa e vejo o anjo. Olho para a Luísa, vejo o anjo, porque já não está cá nada em mim que ressoa nesta loucura. Percebe? Já não faz sentido, já não tem significado, não. Não importa nada, isso já nem parece a mesma coisa. Só que as pessoas são mal interpretadas quando às vezes até podemos... o que é que isso interessa? Não é? Sim. Está bem, mas lá está, isto só faz sentido Pois, quando a nós, pessoa é liberta. nós. É que sente logo que não faz diferença nenhuma já. Agora, visto de fora, faz muita diferença, porque ainda é como a pessoa ainda vê e sente. Portanto, apesar de o curso em Milagres falar de que os relacionamentos são a chave para a felicidade, para o perdão, porque é através deles que nós vamos olhar para dentro e ver o que não está bem, na verdade, os outros só são cabides. As nossas dificuldades são catalisadores para nos devolver aspectos que nós temos que refletir e curar dentro de nós. Portanto, neste mundo, precisamos muito uns dos outros, porque é através dos espelhos que vamos percebendo o que não está cá dentro. O que está cá dentro, porque é tão inconsciente que a gente não sabe. E é através dos outros que nós tornamos consciência. Até em respostas que pedimos. Absolutamente. É através dos outros. Porque ainda que vivemos elas neste mundo. E neste mundo... Mais ou menos conscientemente pedimos. Pronto. Sim, mas Cada uma neste mundo precisa de uma resposta. a viagem é feita com os elementos que constituem este mundo. Certo? Sim. Está perfeito. Ok? Neste mundo, as coisas são feitas com os ingredientes deste mundo. Não é? Portanto, se nós vivemos todos em corpos separados e achamos que somos todos diferentes uns dos outros, a cura tem de ser de quê? Tem de ser da visão que nós temos dos outros, dos corpos separados, daquele que diz, o que ele faz, o que ele põe, porque é esta a nossa realidade, da qual nós queremos sair. Então tem que ser os mesmos ingredientes a serem curados na nossa mente para passarmos para um outro nível de consciência. Mas não é verdade que o problema é dos outros e que as coisas venham lá de fora. E é isso que faz com que nós curemos esta projeção contínua e esta separação contínua de nós próprios, porque a separação não é entre nós e o outro, porque fisicamente, no espaço e no tempo, nós não somos o mesmo corpo, certo? A verdadeira separação não é porque eu acho que a Teresa está aqui e eu estou aqui. A separação é porque eu a vejo diferente de mim. Isso é que é a separação. Isto é, a vejo como uma personalidade que é diferente da minha. Mas como eu estou a olhar para a personalidade, e não há nenhuma personalidade igual, todos nós nos vemos diferentes uns dos outros. Porque eu identifico-me com a personalidade, a Teresa identifica-se com a personalidade dela, ou não, mas eu vejo nela o que a minha personalidade tem. E acho que o que ela pensa, ou diz, ou faz, é bom ou mau, de acordo com aquilo que a minha personalidade me diz. Portanto, eu vejo-a em função da minha personalidade, mas não é de quem eu sou, porque a minha personalidade é uma fantasia do ego, assim como a dela.
tudo o que eu vejo. Agora, eu vejo-a diferente de mim, porque eu sou calada e ela é faladora, por exemplo. Porque eu gosto de rosa e ela gosta de azul. Okay? E porque isso é tão importante e define tanto quem eu acho que sou e quem eu acho que ela é, isso é que é a separação. Mas a Isabel não teve a sensação já várias vezes que era toda a gente. Sim. Então, a minha única Mas, confusão- embora os corpos não têm importância Isso. nenhuma haver vários corpos. Mas quando uma pessoa acorda, como Jesus, Uhum. porquê que não acorda o mundo inteiro? Porque ele no fundo é toda a gente. É assim, a gente não sabe o nível a que ele, o nível a que ele acordou. E o efeito que teve naquela época. Não há espaço nem tempo. Mas, e até se calhar o curso diz que já todos acordamos. Eu sei, pois é, tudo um sonho. Mas agora é o mesmo, claro. Isto é isso. Não, Pois, e há uma coisa que eu não consigo, por mais que leia os Guerres Renares e os cursos em milagres e tudo, eu digo assim, ninguém tira da cabeça que é assim, Deus, só existe Deus. Então, e há a história do sonho, não é? Nós todos, isto é tudo um sonho, estamos todos a sonhar. Não é? Então, Deus não sabe que nós estamos a sonhar? Não, mas vai ler o Guerre Renar, Tu sabes. pois, vai ler, ele diz, oh, não é uma questão de saber, é uma questão de... Não é possível. Não existe. Não existe, mas é tão... O que Não é existe. isto? É uma bola de sabão. É, Imagina uma bola de sabão. oh, Isabel, mas eu sei, mas isto é a única coisa que faz muita confusão. É, mas isso eu acho que não é por aqui. Não é por Não aí que é a gente neste está lá. nível de consciência em que estamos Pois, ainda porque a gente que conseguimos abarcar. Isto é daquelas coisas que nós dizemos assim, um dia talvez vai entender, agora vou viver, vou querer estar em paz e sentir-me bem comigo e acordar aquilo que eu puder acordar em mim. E à medida que isso for acontecendo, logo se vê o que é que eu descubro mais. Porque a questão é que nós não estamos preparados para processar informação que está muito para além da consciência que temos. E depois, com a nossa consciência, nós queremos encontrar um modelo lógico. E é absolutamente uma perda de tempo. A Isabel vai ao seminário de Física Quântica. Ao cemitério? Seminário Ah, Aquele Qual? de Física Quântica. do Joe Eu Dispenza? já disse. Não. O que vai haver agora no dia 8. Não, sei nem que é sabia. Não, eu mando. Não sei o que é isso. Eu mando para a Isabel manda para elas. É um seminário de Física Quântica e mediunidade. O ano passado foi Física Quântica e Espiritualidade. Foi interessantíssimo. Quer dizer, lá está. Sim, sim. Explicar um bocadinho com laranjas aquilo que a gente já vai conseguindo perceber. Sim. Muito Mas interessante. quem é que... É no auditório da Medicina Dentária, dia 8. Eles Vamos fazem falar as coisas do qualquer CRAIA, coisa não é? disso, sim. É. Nunca ouvi falar. Já ouvi falar. Agora que falou Eu tenho no ido há auditório 3 da ou 4 medicina anos para cá dentária, que sim. vou e Já acho ouvi que é falar muito disso, sim. curioso. Mas isto não vale a pena, Teresa. Só. É daquelas Não. coisas que é querer meter o rocio na rua da Betesga. Pois. Não vale a pena. E cria conflitos internos e dificuldades que nos dificultam o caminho. Eu acho que nós devemos nos focar. Por isso é que eu achei piada aquele livro da Anita Montani. Porque no fundo ela diz que só é preciso amar-nos, não é? Incondicionalmente a nós próprios. Porque Pois, isso- agora é preciso é chegar lá. descascar o que é que isso Chegar lá, significa amar-nos a nós próprios. Pois, Porque o ego interpreta as coisas à da maneira dele. Pois. E aqui é que está o perigo das palavras. É que nós temos os conceitos formatados dentro de uma perspectiva e que é impossível utilizá-los para criar a transição do mundo do ego para o mundo do não ego. Com esses conceitos agarrados ao mundo do ego. E é aí que as coisas todas ficam presas. O que é amar a nós próprios? É exatamente, olha, responder a estas perguntas que eu vos disse há bocadinho e responder com toda a honestidade e deixar vir e olhar e libertar tudo até não haver nada. Ainda que nós pensemos que é horroroso pensar, e há uma maneira, há várias maneiras de poder fazer isto, e uma delas é pensar ou ler sobre todos os horrores que a humanidade já passou, ou os maiores, e ver qual é a ressonância cá dentro. Que horror! Limpo. Não sei o que isso significa.
neutraliza. Porque basta explorar um É bocadinho. julgamento, a comparação, julgamento. Basta, mas para nós irmos buscar aquilo que está tão enterrado ao nível do não consciente, basta ter contacto ou darmos a possibilidade de deixar sair a raiva que temos de alguém que faz uma maldade enorme e que revolta as nossas entranhas. Há aí uma oportunidade ótima. O que é que apetecia fazer? Matá-lo, cortá-lo aos bocadinhos, fazê-lo sofrer, fazer isto, fazer aquilo. Deixa sair, exorciza isso tudo. Nós temos o poder de Que é para poder, para depois olhar para o que foi e dizer, e ter a compaixão, em vez de ter a raiva. E essa compaixão que damos ao outro é a compaixão que temos de nós também, para fazer a cura. Porque se nós vamos olhar para a nossa vida e para toda a repressão com que construímos a nossa vida e dizer onde é que eu tenho ódio? Não tenho ódio de ninguém. Assim não temos. Mas vamos ler uma história qualquer de ódio ou de alguém que fez uma coisa que nós consideremos horrorosa, né? ou um filme que nos mostre que alguém tinha um ódio louco a qualquer coisa. Já está aí. Se nós vemos, se nós ouvimos, nós sentimos, é nosso. Senão não estava no nosso mundo visual, no nosso campo de consciência. Não passava. Portanto, temos que estar sempre a trabalhar tudo. É tomar consciência. É tomar consciência. Não podemos passar deste mundo do ego para o mundo do não ego com estas coisas escondidas. Isso não existe. Isso é uma ilusão. Agora, também não podemos criar a ilusão de que o facto de estar tudo muito reprimido nos dá a ideia de que estamos muito mais acima de outros. Porque só saberemos que estamos, não é mais acima nem mais abaixo. No ego a gente está mais acima. Mas fora do ego não é estar mais acima. Quem está mais preso no sonho ou menos preso no sonho. É quando essas coisas estão à nossa frente e não sentimos nenhum horror, senão compaixão e vontade de amar essa pessoa para a libertar. Okay? Isso é que é a prova dos 9. Até lá, não temos nenhum desafio. Estamos muito bem. Então, eu acordo de manhã, faço a minha vidinha, tenho as coisas no lugar certo, vou aqui, vou ali. Tá? Não tenho ódio de ninguém. Eu sou incapaz de sentir essas coisas. Depois abres a televisão e se faz coisas, pronto, vai acontecer tudo até Exatamente. Basta ligar a televisão e nós já temos muitas maneiras. Em filmes também, em documentários, em tanta coisa. Eu nunca fui muito desejar mal a ninguém, mas isso é mentira. Então não tem mentira. Ora, está aí uma boa razão para dizer se não houvesse Um PP. Pergunta a si própria, se não houvesse consequências algumas e ninguém soubesse e Deus não se importasse, o que é que fazia esse homem? Já está aí uma boa. E faça isso, extravase isso tudo, peça a energia que está reprimida a libertar. Isso é um ato de amor por si. Se vocês encontrassem uma criança abandonada, toda suja, mascarrada, ranhosa, todas, e tivessem uma compaixão enorme por aquele serzinho, qual era a primeira coisa que vocês faziam? Além de a levar para casa, Vai no banho. Um banho? banho, Lavá-la, lavá-la e perfumá-la. Para contrabalançar a imagem que tínhamos do cheiro do suja. Era ou não era? E punha toda arranjadinha, lavadinha, numa caminha com lençolinhos fresquinhos, etc. Era ou não era? É exatamente isso que nós temos que fazer por esta criança que anda muito suja cá dentro. Criança no sentido simbólico. Todas as mágoas, dores, etc. que foi acarretando. Lembrem-se que limpando aquela porcaria toda. Imaginem se nós pegávamos na criança que estava toda suja e diziam que horrorosa, que porca, que nojenta, que horror, nem quero ver. Faríamos isso? A grande maioria das pessoas não faria isso. Não é? E por ela estar tão suja, ainda tínhamos mais vontade de a ajudar. E o que é que a gente fazia? Lavá-la. Para ela se libertar daquela coisa, daquele susto todo, daquele desconforto todo. É isso que nós temos que fazer à nossa alma. É levá-la para casa
e lavá-la das nossas mágoas, das nossas Estás dores. a ouvir? É isto. Ai de ti se não avanças com este projeto. A gente agora está da cabeça. Mas faz sentido ou não faz? Pronto, pronto. É exatamente a mesma coisa. Em vez de dizer assim, sua porcalhona, está para aí toda suja, a criança, íamos dizer isso? Não. Foi o que a minha irmã fez. Há 2 minutos, há uns anos. A sua irmã Já tinha fez. 5 filhos. Pronto. E 2 miudinhos. E era um miudinho e depois descobriu que o outro agarrava-se ela, que era irmão, e adotou um irmão e uma irmã. E levaram tanta pancada dos pais, sobretudo o rapaz, que não consegue estudar a partir. Ok. Mas as pessoas adotam e vão buscar exatamente as crianças em dificuldades para as trazer para casa. E isso é uma coisa ótima, fantástica. Mas agora temos todos que ver que nós todos somos órfãos de nós mesmos. Somos órfãos do ser que abandonamos. Ou que nos abandonou. Não é bem o ser que nos abandonou, mas foi uma escolha nossa. Viver uma fantasia. Ok, numa dimensão dualista. Mas essa criança perdida de casa precisa exatamente que nós acordemos um pouco para essa consciência e façamos isto. E lavemos as suas mágoas, as suas dores, as suas tristezas. Sabe-se lá, tanta coisa. E em vez de reprimir e esconder, era como se vocês levassem a criança para casa e em vez de lhe dar um banho e coisa, lhe dessemos umas roupas lavadinhas por cima. Para não se ver a porcaria. É o que nós fazemos. Para que as pessoas olhassem para ela e dissessem que ela era uma menina, sim senhora, um menino aceitável. É o que nós fazemos. É para ter a criança toda suja, toda mijadinha, toda ferida, mas com umas roupinhas por cima para ninguém perceber. E para a aprovação do mundo. Então o que nós fazemos à nossa alma? Isabel, eu há pouco tempo fui fazer o aprofundamento do Enneagrama. Onde está para o aprofundamento? E pronto, não sei o que é padre jesuíta, e ele dizia, ele mostrou como é que. Depois já tivemos a vivenciar todos os tipos do Enneagrama, todos os tipos de personalidades, não é? E depois também fizemos um trabalho que foi, digamos que, regressarmos à nossa essência. Nós temos a essência para vir para a personalidade e fazer o caminho inverso. E o que ele diz é que esse caminho inverso tem que ser feito com a respiração e com a meditação. Ou seja, a respiração é um fator importantíssimo, porque nós não sabemos respirar. E cada personalidade respira à sua maneira. Uns respiram mais com a cabeça, outros com o vento, outros. E a respiração é um fator-chave para chegar, digamos, a essa tal criança, essa tal essência que nós trazemos connosco quando nascemos. Não é? Existem N métodos. Mas a Este meditação, obviamente, que abrange Eu tudo, faço não é? isso, Mas eu faço a isso muitas respiração vezes. Funciona ótimo. Quando sinto que as pessoas estão muito tensas, que é toda a gente, não é? Muitas vezes, agora com esta expiração, você está a deitar fora as mágoas. E agora está a deitar os medos. E agora está a deitar a falta de confiança em si. E normalmente as pessoas, quando eu digo isto, quando faz este trabalho, as pessoas sentem-se extremamente aliviadas. Dizem, nunca tinha pensado nisto, isto é uma ótima ferramenta. Está-me a saber bem, vou fazer em casa. E depois trabalham, isso é engraçado. Agora, é muito importante que a gente não se recrimina, ok? Porque, na verdade, nós precisamos é de amar a nossa alma e resgatá-la às suas dores e às suas mágoas. Não, quanto mais nós dizemos estúpida, fiz isto, porque eu não devia, o que é que besta, que não sei quantos, eu estou a maltratar aquela criança. E em vez de fazer isso, mais vale olhar, ver
ver que ela está toda suja, que ela tem xixi com a cor por todo lado, que ela cheira mal, que tem feridas. E olhar. Que é aquilo que a gente diz. Eu nunca, que horror. Ok? Mas é isso. Deixamos a criança ali, assim, porque não queremos olhar. Pomos-lhe uma roupa por cima para ninguém ver, para nós não vermos. Sobretudo nós não vermos. E isso é que é o amor por nós. O amor para aquela criança é lavá-la. É tirar-lhe aquela sujidade. Com carinho. Não é? Não íamos pôr-nos ali a esfregar à bruta, não é? Pele da criança magoada, etc. Íamos fazer com doçura, com carinho. Não a vamos criticar. Vamos fazer, olhar e com amor ir curando e ajudando. É exatamente isso que nós temos que fazer a nós. Não sei se a analogia funcionou. Sim, sim. Mas Sim, pronto. perfeito. Ok? Então, é isso que muitas vezes nos empata. Estamos muito ocupados em saber lidar com o mundo, com os outros, com as coisas, mas a pessoa que vai fazer isso está aqui por dentro toda. E é muito importante olhar para dentro. Normalmente as pessoas que mais ajudam os outros e que mais cuidam dos outros são aquelas que precisam mais de ser cuidadas e tratadas. Por si próprias. E sim, sim. São aquelas que menos se cuidam a si. Exatamente. Porque é a fuga, não é? É fugir de si para os outros. Às vezes dizemos, eu era incapaz de matar alguém, ou disto ou daquilo. Se calhar sim, se calhar não. Mas perguntemos a nós, por exemplo, e se alguma pessoa matasse um filho nosso? Eu penso também nisso. Qual era o nosso impulso? Não importa que a gente depois consiga sublimar, mas agora é, o que é que eu sentia? O que é que eu gostaria de fazer se pudesse? Cortar-lhe o pescoço, cortá-lo aos bocados, dar-lhe 2 murros, sei lá, insultar, deixe-se ir. Somos todos muito bonzinhos. No nosso mundo está todo no sítio onde nós precisamos que ele esteja. Não é? Em condições adversas ou muito, muito desafiadoras, não sabemos como seremos. Porque é a personalidade, e a personalidade é disfuncional por natureza. Quantas pessoas são ótimas e na guerra, naquela loucura, fazem atos de heroísmo, mas que são também atos de grande carnificina. Heroísmo porque é do lado dos que ganham. Não é? Não fez confusão. Pois é, porque todo o ser humano tem isto dentro de si. Dadas as circunstâncias, provavelmente uma grande parte das pessoas que diriam que não fariam, fariam. Essas ou outras coisas. Depende das circunstâncias. Depende das circunstâncias. E depende do estado de espírito em que a pessoa está. E depende da história de vida que tem. E depende do que lá tem dentro. Depende de tanta coisa. Se nós estávamos todos sossegadinhos lá em cima, quem é que nos vai vir para nós? Andar aqui a passar estas férias? Não. São umas férias boas. Olha, essa resposta não lhe posso dar. Não sei. Não sei. Bom, e entretanto, vamos ver se lemos mais um bocadinho da lição. O número 3, quem vai ler? A humildade jamais pedirá que fiques contente com a pequenez. Ora, esta frase é muito boa. Leia um bocadinho mais alto. A humildade... isso então tem que ser ele. Não. Você. É só para ser na gravação para as pessoas ouvirem. A humildade jamais pedirá que fiques contente com a pequenez, mas requer que não fiques contente com menos do que a grandeza que não vem de ti. A tua dificuldade com um instante santo surge da tua convicção firme de que não és digno dele. E o que é isso, senão a determinação de seres assim como queres fazer a ti mesmo? Deus não criou sua própria morada indigna de si mesmo. E se acreditas que ele não pode entrar onde é sua vontade de estar, tens que estar interferindo com a sua vontade. Não necessitas que a força da tua vontade venha de ti mesmo, mas só da sua vontade. Isto ficou claro? Então, a humildade
jamais pedirá que fiques contente com a pequenez. Porque a pequenez é um conceito do ego. Não existe em lado nenhum na criação. Não existe essa coisa de pequenez. Nem de grandeza. Tudo é, mas o tudo é grande nos nossos conceitos. Pequenez é uma ilusão que não existe em lado nenhum. E a humildade significa que, no ego, significa que tu te encolhes. Os humildes são aqueles que se encolhem. Aqui não, são aqueles que sabem quem são e que nada pode existir senão isso. É a humildade de aceitar quem são e de que a vida não foi feita por eles e que ela é assim. É pujante, ilimitada, infinita, poderosa, é tudo o que nós imaginamos que a vida é. E a verdadeira humildade é não querer ser mais chico esperto do que aquele que criou a vida. Ok? É aceitar o que é. É um facto. É aceitar o que é. Para o ego, humildade é diminuir-se, é encolher-se. Certo? Portanto, quem ouve aqui humildade, se não perceber esta diferença, acha humildade, grandeza, mas entra aqui em curto-circuito. Porque a humildade é o oposto de grandeza. E para o curso, humildade é grandeza. E grandeza é humildade. Humildade porque não luta contra a vontade de Deus. E porque a aceita tal como ela é. Então, mas requer que não fiques contente com menos do que a grandeza que não vem de ti. E esta é que é a humildade. Enquanto tudo não te for dado, não estás em casa. Como é que é? Enquanto tudo não te for dado, não estás em casa. Porque o Filho de Deus tem tudo. Mas tem tudo. Nada lhe falta. Outra lei que no mundo do ego é o contrário. Se nada fizeres, nada terás. No mundo do não ego, para tudo teres, não precisas fazer nada. Nem podes fazer nada. Porque já está tudo feito. E Deus já fez tudo. O teu papel é só desfrutar e receber. Desprogramar a cabeça toda. Exatamente. Portanto, como estes conceitos são todos opostos, mas têm o mesmo nome, levam muitas vezes as pessoas a ter dificuldades, ou o ego a usar isto para manipular o ensinamento à luz daquilo que está aqui escrito. E o que está escrito para o ego é o que ele pensa que é. Não é? Nós estamos aqui a ler isto e a ver uma interpretação completamente diferente com as mesmas palavras. O ego vê a outra interpretação. E jura que é assim, não porque ele diz, mas porque está aqui escrito. Como se aquilo que está aqui escrito fosse assim por si mesmo. E que não tivesse nada a ver com uma interpretação. Que é o que todos pensamos. Não, eu penso que aquilo é mau, porque olha lá, está lá mesmo escrito que é mau. Depende do ponto de vista com que eu interpreto aquelas palavras. E aqueles conceitos. E é assim para tudo. Certo? Portanto, que não fiques contente com menos, que não fiques contente com menos do que a grandeza que não vem de ti. Este é o símbolo da humildade para o curso em milagres. E, portanto, esta entrega deste instante santo também é aquela que permite que a vida se desdobre para nos dar tudo o que for preciso ou que quisermos. Em vez de sermos nós que na marra vamos à luta. Agora, lá está. Também muitos estudantes do curso em milagres dizem: ok, então agora não faço nada. Agora Deus vai me dar tudo, eu não vou fazer nada. A nossa mente ainda está na crença da luta. Ok? Então eu abandono.
tudo bem, tal, vou pedir a este, vou pedir àqueles, todos têm que me dar, mas eu não tenho que fazer nada, até porque Deus é que dá tudo. Isto é manipulação. Ok? Do tal estado de abandono, tu deixa andar, porque agora é assim. E há pessoas que têm doenças e que morrem confiantes de que Deus as vai curar, sem perceberem que a cura que elas dizem que Deus vai fazer nelas é aquilo que elas têm que fazer dentro delas com elas próprias. Não, é Deus que há de curar, eu não preciso fazer nada. E às vezes, se não tiverem que... Não é fazer nada no sentido físico, mas fazer muito no sentido interior. Sim. E portanto, isto é verdade, desde que nós consigamos entrar no estado de rendição e de não julgamento e de desmontagem disto. Agora, mantendo isto à espera que Deus venha para fazer a coisa, morre à fome sentado. Morre à fome sentado. Porque o segredo é o estado de rendição, a prioridade, o não julgamento e a honesta entrega. Ok? Isto é que permite que as coisas aconteçam então a favor de. Agora, não é mantendo o mesmo estado de mental, o mesmo estado de consciência e à espera que agora tudo lá fora mude, como se o lá fora fosse separado daquilo que nós temos cá dentro. Se não mudar cá dentro, não muda lá fora. O que ele está a dizer é que lá fora é assim se tu estiveres capaz de aceitar e receber e criar ressonância com esta mentalidade. Se continuares no teu mundo de julgamento, de medos, disto e daquilo, podes esperar sentado. Faz sentido? Okay. Ou seja, temos de trabalhar muito até chegar aí. Não sei se é muito, se é pouco, é trabalhar o que for preciso. Também ele não pede que nós sejamos perfeitos para isso, não é? Porque é o que ele diz, se nós já estivéssemos perfeitos não precisávamos disto. Mas são os bocadinhos que nós vamos fazendo. Temos é que realmente orientar as nossas prioridades e ver o que é que nós queremos fazer com a nossa vida. Se quisermos desenvolver esse caminho. Em vez de andarmos perdidos, por onde é que eu começo, o que é que eu faço, onde é que está bem, o que é que está mal, termos alguma estrutura nessa procura e nesse caminho para seguirmos, para termos um guião. Porque sem guião isto é um looping do automático que não toma conta de nós. Isto é um guião. E aqui está, por exemplo, ele dá muitos, mas pronto, este é um guião básico que ele dá sempre. Agora, é difícil. Critico-me, vamos resolver isto. Critico o outro, vamos resolver aquilo. Acho que não dá nada, vamos resolver aquilo. Tenho a crença de que é impossível, vamos resolver aquilo. E à medida que fazemos este caminho, estamos mais disponíveis para estar a favor do mundo e o mundo de ti. Não é? O mundo de nós, que é a linguagem divina. Muito bem. Estamos bem? Ok, então vamos ler só mais um. Penso eu que ainda dá. Quem quer ler? 12, sim. O instante santo não vem só da tua boa vontade, que é pouca. Resulta sempre desse pouco de boa vontade combinado com o poder ilimitado da vontade de Deus. Tens estado errado ao pensar que é necessário preparar-te para Ele. É impossível fazer preparativos arrogantes para a santidade e não acreditar que depende de ti estabelecer as condições para a paz. Deus as estabeleceu. Elas não aguardam a tua disponibilidade para serem o que são. A tua disponibilidade só é necessária para possibilitar que te seja ensinado quais são elas. Se insistes em seres indigno de aprender isso, estás interferindo com a lição, por acreditares que tens que fazer com que o aprendiz seja diferente. Não fizeste o aprendiz e nem podes fazê-lo diferente. Queres em primeiro lugar fazer um milagre por tua própria conta e depois esperar que um seja feito para ti? Então vá. O instante santo não vem só da tua boa vontade, que é pouca. Isto é, para as coisas acontecerem não depende só de nós termos mais boa vontade ou menos boa vontade. Ok? Resulta sempre desse pouco de boa vontade combinado com o poder ilimitado
da vontade de Deus. Se não for esta noção de parceria, só pela nossa boa vontade é o ego. Eu vou fazer, eu vou conseguir. É pouco, não chega. Para que o instante santo aconteça, tu tens que te render na disponibilidade de conseguires e saberes que há o apoio de um poder maior que te leva a viver o instante santo. Ok? Tens estado errado ao pensar que é necessário preparar-te para ele, para Deus ou para o instante santo. Isto é, tem que pôr velinhas, incensos, pôr um manto não sei o quê, ir para o alto da montanha ou para debaixo das árvores, não sei quantas. Enfim, são os rituais, não é? É impossível que isto seja necessário. É impossível fazer preparativos arrogantes para a santidade. Ok? E não acreditar que depende de ti estabelecer as condições da paz. Pensas que se não fizeres isso, não tens as condições necessárias para receber a paz. O que é absolutamente bizarro, porque é uma condição interna, não é uma condição externa. Okay? Deus estabeleceu as condições. Essas condições não aguardam a tua disponibilidade para serem o que são. Elas existem, tal como são. A tua disponibilidade só é necessária para possibilitar que te seja ensinado quais são as regras do jogo. Que é, tu entregas-te e nós fazemos o resto. Nós, isto é, o Espírito Santo faz o resto. Se insistires em seres e tens que aceitar que és o Filho de Deus e que mereces, não és indigno disso. Foi o que eu disse há bocado. Se nós não vamos com a ideia de que eu não sei bem quem é o Filho de Deus, mas aceito que eu possa ser esse Filho divino, seja esse Deus em expressão, essa é uma condição para que eu possa viver o instante santo. Porque o instante santo só pode ser dado a uma mente divina. Se eu vou com uma mente miserável, não posso esperar que o instante santo consiga acontecer ali. Portanto, a condição é a disponibilidade para que isso aconteça e que a nossa vontade não seja a única necessária, porque ela é pouca, mas que o poder de Deus fará a outra parte. Não é? E que a única condição é que eu aceite que eu sou digno disso. Porque senão sinto que é uma coisa em qual eu estou. Ok, quem sou eu para? E portanto não tenho as condições de disponibilidade. Você podia ao contrário, não Hã? é? A igreja diz, Senhor, eu Tudo ao não sou contrário. digno que entres na minha morada. Exatamente. Que me faz uma É o confusão. mundo do ego. Então aqui diz, se insistes em seres indigno de aprender isso, portanto que és digno, estás interferindo com a lição. Porque a lição é tu aceitares que és digno. Por acreditares que tens que fazer com que o aprendiz seja diferente. Quer dizer, o aprendiz que és tu, em vez de acreditar que é divino, acreditas que tens que transformar o aprendiz num ser não merecedor, indigno. Não fizeste o aprendiz e nem podes fazê-lo diferente. Ok? Porque quem te fez foi Deus. Portanto, tu não podes decidir que ele é digno ou não é digno, porque já foi feito digno. Queres, em primeiro lugar, fazer um milagre por tua própria conta e depois esperar que um seja feito para ti? Isto é, estás à espera de fazer o milagre só com o que tu sabes e depois, como não resulta, esperas que alguém te venha fazer que alguma coisa seja feita para ti? Então, agora esta parte também é boa. Quem quer ler a seguir? Posso ler ao 5, né? Sim. Tu meramente fazes a pergunta. A resposta é dada. Não busques responder, mas apenas receber a resposta assim como é dada. Ao preparar-te para o instante santo, não tentes fazer-te santo para estar pronto para recebê-lo. Isso é apenas confundir o teu papel com o de Deus. A expiação não pode vir para aqueles que pensam que, em primeiro lugar, precisam expiar, mas só para aqueles que nada mais oferecem senão a simples disponibilidade de abrir caminho para ela. A purificação é só de Deus e, portanto, é para ti. Ao invés de buscar, prepara-te para Ele. Tenta pensar deste modo. Eu, que sou anfitrião de Deus, sou digno dele. Ele que estabeleceu em mim a sua morada, criou-a como Ele queria que fosse. Não é preciso que eu a apronte para Ele, mas apenas que eu não interfira no seu plano para restituir-me a minha própria consciência de estar pronto, que é eterna.
Eu nada tenho que adicionar ao plano de Deus, mas para recebê-lo tenho que estar disposto a não substituí-lo pelo meu. Isto é uma entrega interna, simples, direta, inocente. Não precisa de xalamalecos todos que nós gostamos de acrescentar ao processo para que ele seja possível e verdadeiro. É uma disponibilidade interna. É o que ele diz, não precisas de ser santo para te preparares para o Espírito Santo, só não precisas dele já. Não é? Precisas simplesmente de te entregar e deixar que Deus faça a outra parte. Neste caso, o Espírito Santo, que é o mensageiro de Deus. Mas seja lá o que for, são tudo símbolos, não é? Portanto, não nos vamos agarrar à palavra Deus, Espírito Santo, eu superior, ser. É aquilo que for para cada um de nós, uma referência. Porque estas coisas é muito com a mentalidade e a consciência ainda do ego, entender coisas que estão muito para além do seu universo de mentalidade é... Ok? E são coisas que nós vamos, aos poucos, por revelação, percebendo, ou sentindo, ou tendo flash. Mas não é um conhecimento ainda direto enquanto estamos com a mentalidade ainda pronta para ser purgada. Porque é o que ele diz, a purificação vem de Deus. Tu não tens que estar puro para poderes ter disponibilidade. Ok? Porque se estivesses puro já não era preciso isto. A purificação vem de Deus. Tu ofereces-te e o resto não é contigo. Tu fazes a pergunta e não respondes com o ego. Deixa que a resposta venha a ti. De alguma forma tu vais encontrar a resposta. Ou diretamente, ou através de muitas coisas e meios que chegam a ti com a resposta. E a resposta vem sempre no canal e no formato que nós conseguimos entender. Okay. Isto significa que a resposta para uma determinada pessoa nunca seria a resposta para outro tipo de consciência. Porque cada um recebe a resposta no modelo de consciência que é capaz de receber aquela resposta. É a história de nós, por exemplo, falámos com as nossas, já não se diz, mas pronto, da cegonha, do Pai Natal, ou de outras histórias que nós falamos com as crianças. É a mensagem que é possível, agora as nossas já não são tão atrasadinhas, não é? Mas é a mensagem possível na sua mentalidade. Não é uma mentira. É o símbolo que melhor passa uma mensagem na mentalidade em que a pessoa está. É a forma que a criança compreende, não é? Sim, neste caso a criança, mas sim, também sim, para o adulto sim, pode perfeitamente uma resposta ser dada num modelo bastante dualista, mas que é aquilo que ajuda essa pessoa a dar um passo em frente. Não significa que isso seja a verdade, mas é a forma como é possível ajudar a pessoa no estado de consciência em que ela está. E é preciso perceber que nós todos recebemos da vida essa ajuda, e quando queremos ajudar alguém, temos que saber que a ajuda que damos não está na forma, mas sim no amor que vai com. E a forma para um pode ser completamente diferente da forma que partilhamos com o outro. E que muitas vezes se pode dizer a uma pessoa algo que numa outra circunstância jamais diríamos, porque nesse outro nível de consciência aquilo não funciona, não é real, não é verdade. Mas para aquela pessoa, naquele momento de consciência, aquela é a linguagem que a ajuda. E portanto, em vez de serem as pessoas a terem que se adaptar a nós, somos nós, é o amor que se transforma de modo a poder amar e ser recebido pela morada onde vai entrar. Ok? E portanto podemos falar de amor de muitas maneiras diferentes, conforme o receptor está disponível para entender essa linguagem ou esse tipo de mensagem naquele formato. E portanto, para muitas pessoas que estão, sei lá, que estão no nosso mundo de relação, ou que nós ouvimos aqui ou ali a dizerem coisas com as quais nós não concordamos, às vezes a maneira de nós podermos ajudar ou
interagir, se tivermos que interagir, pode passar por dizermos algo que não é verdadeiramente como nós pensamos, mas é a ponte para ajudar essa pessoa a dar um passinho mais no sentido da paz ou do bem-estar. Ok? Não tem necessariamente que ser a mensagem igual para toda a gente. Porque não é. A mensagem é uma coisa, o que vai com ela é outra. O que vai com ela é o amor do emissor. A mensagem é a maneira como a gente consegue fazer transportar esse amor num formato que possa iluminar cá dentro aquilo que for possível iluminar. E é tudo o que nos compete. E isso ajuda-nos também a ser menos arrogantes da nossa verdade e da nossa forma de ver a verdade. Porque a verdade não tem forma. E pode entrar no coração de cada pessoa na sua linguagem, na sua consciência, nos pontos de referência que tem. Faz sentido? Faz, porque às vezes, nitidamente, a pessoa está a falar de determinados assuntos com algumas pessoas, que aquilo ressoa, a pessoa sente mesmo que a linguagem não ressoa. Não... Mas se virmos qual é o objetivo, que o objetivo da nossa interação é partilhar amor, é um ato de união, de partilha, a um nível diferente, as palavras que têm que se usar não importam nada, são só forma de estabelecer uma comunicação verbal, enquanto estamos a fazer uma comunicação num nível mais profundo, neutralizando. Mas ainda assim, não é? Também devemos, aquilo que a Isabel estava a dizer, encontrar a linguagem que se apropria também à pessoa. Não é a nossa, não mas é é aquela que cria a ponte além para o amor passar. Não é? Nós tivemos com uma pessoa que não acredita no conceito de Deus. Exato, não vamos Por exemplo, falar em Deus. para que é que eu vou falar em Deus? Claro, obviamente é isso. Para quê? Porque Deus existe e é assim e acabou. Não. Eu posso falar de um jogador de futebol e do talento desse jogador de futebol e da coisa mágica que é porque ele é um grande adepto e diz a magia que está nessa pessoa, nessa coisa, ou aquilo que está dentro dela. Se calhar é uma maneira de abordar a coisa por um ponto de vista desse. Então, posso fazer de Deus um jogador de futebol, porque não? Deus está em toda a parte, até numa cadeira, não é? Ou no chão. Tenho um exemplo muito concreto disso mesmo. Já há alguns anos atrás, um monge budista estava, o tema era sobre a fé. E ele estava a falar sobre a importância da fé, não é? E ele dizia que não interessava, independentemente de ele ser budista e gostar, obviamente, puxar pela brasa a sardinha dele, não importava de quem é que as pessoas acreditavam, se era em Deus, se era em Buda, não interessava. O que era realmente importante era acreditar e era ter fé, mais que não fosse em si próprio. E eu achei aquilo tão bonito, um monge budista, não é? A falar desta forma, não é? O rapazinho ainda novo, mas... ou seja, ele não estava a pôr em questão se era Deus, fosse que entidade fosse, não interessava. Podia ter sido uma própria pessoa. Lá está, a mensagem que ele quis transmitir não era só para as E tem que pessoas ser, daquela nós temos que ter uma criação. linguagem universal, de facto, porque Exato. o amor tem uma linguagem universal. E é isso mesmo. E nós temos que ter uma linguagem universal, porque significa que conseguimos praticar o amor independentemente da forma. Se ficarmos fechados na forma, esquecemos do amor. Certo? Porque queremos tanto cultivar a forma que nos perdemos na forma e não nos concentramos no amor, que é de facto aquilo que vai por trás, que é o mais poderoso e importante. Portanto, o que é que importa chamar, dar nomes diferentes às coisas? Os nomes são só conceitos. Mesmo a palavra Deus é inventada pelos homens. Não é? Portanto, chamar Deus, chamar cadeira, chamar fogão, chamar coisa. Ninguém sabe o que é Deus. Ou alguém sabe o que é Deus? Alguém aqui sabe o que é Deus? É assim uma coisa, é uma experiência interna, presume-se. Ok, mas não é verdade, não é verdade? É uma coisa muito subjetiva. Portanto, o nome que se lhe dá
É convencional em português chamar-se Deus, noutras línguas tem outros sons. Tanto faz. O que interessa não é a forma, é o que vai dentro. Nós podemos ter pessoas que não acreditam nesse conceito de Deus e até podem ter uma evolução de consciência bastante maior do que aquelas que estão todos os dias a rezar na igreja. Portanto, é preciso não confundir as coisas. Certo? Dúvidas? Lemos um texto pequenino, quer dizer, não lemos muito, mas também aquilo dava para falar de muitas coisas. Muito bem, então vamos ver se nos lembramos cada vez mais de quem somos. E que fique. E tratarmos da nossa criança, não E é? da nossa criancinha que está abandonadinha por aí, numa rua qualquer ou num beco bem sujinho, às vezes, e que precisa muito de ser levada para casa com amor e lavadinha. A minha das trancinhas. A menina das Tinha trancinhas. cá continua. Está aí alguém. Está lá alguém? Ok, então olhem, se não for antes, até daqui a 15 dias. 15 dias.